Olá, seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Edson Botelho, sou do sexo masculino, com 56 anos, sou pardo, cabelos pretos, estatura mediana e hoje estou trajando uma camiseta azul e calça jeans. O ambiente que eu escolhi para a nossa aula de hoje é um estúdio de televisão e usarei telas interativas para as suas anotações. E o assunto de hoje é expressão, ou seja, a parte do texto que você vai desenvolver, principalmente trabalhando a coesão e suas modalidades. Vamos à questão 1, receita da vovó. Lembra aquela receita que só sua mãe ou sua avó sabem fazer? Pois saiba que, além de gostoso, esse prato é parte importante da cultura brasileira. É verdade. Os cadernos de receita são registros culturais. Primeiro porque resgatam antigas tradições, seja familiares ou étnicas. Além disso, mostram como se fala ou se falava em determinada região. E assim servem como passagem de tempo. Chaves para alcançarmos memórias emocionais que a gente nem sabia que tinha. Você sabe do que eu estou falando? Olha só, preste atenção que eu não iria ler o que está entre parênteses. Por quê? Tudo que está dentro de um parêntese em uma redação, você não deve ler. Por isso que eu só li a parte final. Ele não é contado como linha, hein? Cuidado. Então, se você colocar algo dentro de parênteses, é uma explicação fora do texto. Olha que maravilha isso. Porque muitas vezes os alunos saem contando as linhas que estão dentro de parênteses. Você não pode fazer isso. Então, quando você estiver lendo algo em público, por favor, não leia o que está dentro de um parêntese. Não é que é errado, é feio, viu? Muito bem, vamos examinar. Olha, eu gostei muito da regência do verbo lembrar. Lembra aquela. Um brasileiro costuma sempre dizer, lembra daquela receita? Não diga isso. Quando alguém falar, olha, lembrei de você, diga logo, esqueça-me. Tá? Porque lembrar é um verbo transitivo direto, ele não pede preposição. E olha como ficou muito bem aí, não é? Lembra aquela receita que só sua mãe ou sua avó sabem fazer? Muitas pessoas acham que eu não posso fazer uma pergunta em uma redação. Posso sim. Só que há um detalhe, perguntou, respondeu. Se eu perguntar na introdução, responde no desenvolvimento. Se eu perguntar no desenvolvimento, responde na conclusão. E evite, olha o que o Edson está falando, ele não está dizendo que não pode fazer. Evite fazer perguntas na sua conclusão, porque a conclusão serve para solucionar o problema. E falando em solução, vamos ver o que a UEA colocou para nós? Olha só, a tese defendida pelo autor do texto é de que as receitas culinárias, letra A, fazem com que lembremos a nossa infância, resgatam nossas tradições familiares ou étnicas. Letra C, são as que só nossas mães ou avós conhecem. Letra D, são parte importante da cultura brasileira e indicam o modo de falar em determinada região. Ora, ficou bem claro no texto que a resposta é a letra D. São parte importante da cultura brasileira. Olha que maravilha isso. Então, através dessa redação, eu mostrei a importância da nossa cultura. Vamos à questão número 2? Aqui, cuidado, tá? Ela está dividida em vários exercícios. O governo deve imediatamente proibir toda e qualquer forma de propaganda de cigarro, porque ela gasta todos os anos bilhões de reais no tratamento das mais diversas doenças relacionadas ao tabagismo. E, muito embora os ganhos com impostos sejam vultosos, nem de longe eles compensam o dinheiro gasto com essas doenças. Vocês viram que introdução perfeita, né? Eu já comecei logo com a tese. O governo deve imediatamente proibir toda e qualquer forma de propaganda de cigarro. E vou agora explicar por que ele gasta todos os anos bilhões de reais no tratamento das mais diversas doenças relacionadas ao tabagismo. E, muito embora os ganhos com impostos sejam vultosos, uma palavra que causa muita confusão, né? Porque eu tenho vultoso e vultuoso, vultoso é volumoso, nem sempre eles, olha só, compensam o dinheiro gasto com essas doenças. Os pronomes muito bem utilizados e um texto muito bem feito. Parabéns para essa introdução. Agora vamos ver o que a VUNESP quer de nós. Questão 2. Num texto argumentativo, ou melhor, dissertativo argumentativo, o que é um texto dissertativo argumentativo? Aquele que você tem que convencer a pessoa sobre sua opinião. A tese é uma afirmação ou um ponto de vista. Qual a tese do texto acima?
O governo deve imediatamente proibir toda e qualquer forma de propaganda de cigarro. Letra B, ele gasta todos os anos bilhões de reais no tratamento das mais diversas doenças. Letra C, os ganhos com impostos sejam vultosos. Letra D, nem de longe eles compensam o dinheiro gasto com essas doenças. E letra E, deve-se gastar dinheiro com essas doenças. Bem, está bem claro porque ele colocou logo na introdução a tese de uma forma bem competente, fazendo uma afirmação. Letra A, o governo deve imediatamente proibir toda e qualquer forma de propaganda de cigarro. Isso é uma opinião, a sua. Então eu vou dizer, por quê que o governo deve imediatamente proibir toda e qualquer forma de propaganda de cigarro? Aí você vem com a sua argumentação. Nesse caso, ele usou uma excelente explicação. Vamos agora à questão 3, ainda relacionada a esse texto. O texto apresenta dois argumentos. É correto afirmar que o gasto de bilhões de reais em tratamento de doenças ligadas ao tabagismo não foi usado como argumento. Por favor, né? Vamos lá, mas depois eu dou a resposta. O primeiro argumento fala sobre os gastos de bilhões de reais em tratamento de doenças ligadas ao tabagismo. Próximo, letra C. O fato de altos ganhos com impostos não compensarem o dinheiro gasto com as doenças ligadas ao tabagismo. Não foi usado como argumento. Não há argumento no texto. Bem, se não há argumento do texto, então ele não é um texto dissertativo argumentativo, correto? E nenhuma das alternativas acima é correta. Por favor, né? Preste atenção, vamos voltar para o texto. No texto eu deixei bem claro, o governo deve imediatamente proibir toda e qualquer forma de propaganda de cigarro. Edson, por que isso é uma tese? Será que um fumante concorda com você? Muito bem, então isso passou a ser uma tese. Agora eu tenho que explicar por que o governo deve imediatamente proibir toda e qualquer forma de propaganda de cigarro. Ora, número 1, porque ele gasta todos os anos bilhões de reais no tratamento das mais diversas doenças e os ganhos dos impostos sejam vultosos, não dá para compensar. Está vendo só? Consegui comprovar muito bem. Então, nós marcamos a letra A, o governo deve imediatamente proibir toda e qualquer forma de propaganda de cigarro e no caso da nossa questão, que é a questão número 3, o texto apresenta dois argumentos. Então, qual seria? O primeiro, lógico, porque está ligado com o elemento coesivo por quê? Porque o primeiro argumento fala sobre os gastos de bilhões de reais no tratamento de doenças ligadas ao tabagismo. Viu só como o texto está muito bem organizado? Agora, a quarta questão fala de operadores argumentativos. Observe. Olha como a UEA gosta de alunos com poder de argumentação, mas que principalmente tenham um bom vocabulário. Observe, no trecho, porque ele gasta bilhões de reais no tratamento das mais diversas doenças relacionadas ao tabagismo, o conectivo, a conjunção, o operador argumentativo porque pode ser substituído por qualquer outro de mesmo sentido. Mas ele quer por qual? Olha que pergunta interessante. Por qual conectivo apresenta o mesmo sentido? Letra A, para que? Letra B, à medida que? Letra C, já que? Letra D, ainda que? Letra E, a fim de. Olha, fique atento, porque por que dá a ideia de causa ou explicação. Letra A, para que dá a ideia de finalidade. Você está assistindo ao Preveste UEA para que tenha sucesso no vestibular. À medida que, da ideia de proporção, à medida que você estuda, aprende. Já que da ideia de causa. Ainda que da ideia de concessão, ideia contrária. E a fim de finalidade. Então, a letra A e a letra E têm o mesmo sentido. Então, o que nós vamos marcar? Letra C, já que. Olha que maravilha, operadores argumentativos, muito importantes para as conexões de ideias num texto de redação. Questão 5. Cultura e sociedade. É só um fragmento. A importância da água tem sido notória ao longo da história da humanidade, possibilitando desde a fixação do homem à terra, às margens de rios e lagos, até o desenvolvimento de grandes civilizações através do aproveitamento do grande potencial desse bem da natureza. A sociedade moderna, no entanto, tem se destacado pelo uso irracional dos recursos hídricos. Olha que tese linda essa, né? O desperdício
desbaratado de água potável, a poluição dos reservatórios naturais e a radical intervenção dos ecossistemas aquáticos, de forma a arriscar não só o equilíbrio biológico do planeta, mas a própria natureza humana. Que texto maravilhoso, que dissertação muito bem feita, né? Mas o que a UEA quer? Na questão 5 eu tenho um argumento que sustenta a tese de que a sociedade moderna tem utilizado de forma irracional seus recursos hídricos, é que, antes de ler a resposta, eu quero fazer um comentário, tá? Por favor, você, aluno da UEA, evite usar sociedade moderna, tá? Use sociedade contemporânea. Nós estamos na era contemporânea, então você vai chamar muito mais atenção do corretor. Você tem que seduzir o corretor da UEA, ele tem que saber que você é um aluno pré-veste. Então você domina o assunto. Então vamos lá, letra A água acompanha a história através dos séculos. Letra B, a água possibilitou o surgimento de grandes civilizações. Letra C, a importância da água é reconhecida ao longo da história. Letra D, o equilíbrio biológico do planeta está em grande risco. O homem tem sempre se fixado às margens dos rios. Bem, a gente está vendo que a letra E é totalmente absurda, né? Não é algo que vá sustentar, né? Então, o que é que nós vamos marcar? Nós vamos ver a resposta, porque eu quero voltar ao texto, que eu quero mostrar duas coisas importantes para vocês, tá bom? Então, nós vamos marcar letra D. O equilíbrio biológico do planeta está em grande risco. Agora, esse é o motivo que me levou a construir esse texto. Logo no início, ele já coloca o tema, a importância da água. Tem sido notória ao longo da história da humanidade. É isso que o aluno da UEA tem que fazer. Toda a redação se começa com um tema. Mas, Edson, eu aprendi o contrário. Não. O aluno pré-veste UEA, ele vai começar a redação com um tema porque ele sabe que é assim que se começa, porque o corretor precisa saber sobre o que você está falando. E aí ele vem colocando, possibilitando desde a fixação do homem à terra, as margens de rios e lagos, até o desenvolvimento de grandes civilizações. Não use essa palavra através, hein? Através é quando você vê de um lugar para o outro. Não, isso é feio. Use por meio de. Não esqueça, você não é um aluno comum. O aluno comum são os outros. Você é um aluno pré-veste UEA. E o aluno pré-veste UEA não usa através. Você vai usar através quando você vê de um lugar para o outro. Vamos usar Raquel de Queiroz, eu sou apaixonado por ela, viu, gente? Raquel de Queiroz em 1,15. Através da fina saia da jovem pude ver suas pernas. Lembra dessa cena? Linda, né? Raquel de Queiroz é o máximo. E aí você pode usar, ó, através da janela de meu apartamento vi o caótico trânsito. Não, você vai usar por meio do aproveitamento do grande potencial deste bem da natureza. A sociedade moderna, não. O aluno pré-veste vai colocar a sociedade contemporânea. No entanto, olha que operador argumentativo bonito, né? No entanto, dando ideia de quê? De contradição. Tem se destacado pelo uso irracional. Olha só, um bem tão importante, mas eu estou usando de forma irracional. A contrariedade das ideias, dos recursos hídricos. Então, para você ter uma noção de como é feito um texto muito bom, um texto EA. E aí, você gostou da aula de hoje? Hoje nós vimos a importância da argumentação, o poder que o argumento tem em relação ao resto do texto. E mais importante, usar as palavras corretas. Isso é muito importante para o vestibular da UEA, para a redação UEA. Então, eu quero que você siga o Pré-Veste UEA em todas as redes sociais. Eu sou o professor Edson, de redação, e espero você em outras aulas.